tenha luz, que tenha tempero, que tenha graça e que tenha muita alegria e muita paz e muita santificação em suas vidas. A palavra de hoje que nós estamos falando sobre a língua é uma palavra de advertência, é uma palavra que corrige, é uma palavra que admoesta, que chama atenção. E Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, ele chama a atenção de Timóteo, que era um jovem. Ele no capítulo 13, no verso 16, ele diz assim: toda a escritura, todo o trecho que eu tenho escrito, toda a carta que eu tenho te mandado, ela é divinamente inspirada. Ela é proveitosa tanto para ensinar, como para redarguir, cautela, para corrigir, para melhorar, para instruir, para ensinar, e tudo isso em justiça. E eu vou ler uns versículos de Tiago 3 que fala de tudo isso que foi lido de uma forma resumida. São 12 versículos sobre o tropeço da palavra, ou sobre o tropeço na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, achando que já sabem tudo, pois sabendo que receberemos mais duro juízo, não dessa parte terrena desse juízo, mas um juízo maior que este. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, porque ainda estamos caminhando e conhecendo alguma coisa nesse plano. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito, o homem, a mulher é perfeito. E se ele assim é perfeito, ele é poderoso, porque tem poder de conhecimento para também refrear não somente o que ele fala, mas refrear todo a sua estrutura, todo o seu corpo, todas as suas atitudes. Por que isso acontece? Porque nós, homens, colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam onde a gente quer levar eles. E conseguimos assim dirigir o corpo deste cavalo com o freio na boca. Vede também um navio, uma grande nau que no mar está. Ela é tão grande e é levada de um lado para outro por impetuosos ventos. Se viram com bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que está guiando aquela nau leve ela para onde quer, com pequeno leme. Assim também a língua é um pequeno membro que faz parte do nosso corpo. E gloriar-se de grandes coisas, ela pode se gloriar, ela pode falar. Vede como um grande bosque que pega fogo muito rápido e incendeia toda a mata. A língua também é assim, é um fogo. Como um mundo de iniquidades, a língua está posta entre os nossos membros, e essa língua ela pode contaminar todo o corpo, porque ela inflama o decurso e o curso da nossa natureza, e ela pode ser inflamada de tal forma que se aproximar-se do fogo do inferno. Porque toda a natureza, tanto das bestas feras como aves, tanto dos répteis como de todos os animais do mar, se amansa e pode ser dominada pela natureza do homem. Mas nenhum homem pode domar a sua própria língua. É um mal. Por que ele não pode refrear? Porque está cheio de peçonha mortal? Com ela tu bendiz a Deus, e com essa mesma língua tu amaldiçoa os homens, feito à semelhança de Deus, a qual a tu mesmo já bendisse. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus amados irmãos, não convém que isso aconteça. Não façam assim. Te faço uma pergunta, a vós outros. Deita alguma fonte, ou sai de alguma fonte, de uma mesma fonte, um manancial de água que possa ser doce ou amarga? Não pode. Então assim, meus amados irmãos, pode também uma figueira produzir azeitonas, ou videiras, ou figos? Também não. Assim também pode uma fonte de água dar
água doce e salgada. De uma mesma boca pode sair, mas aquilo que está mais inclinado o coração é o que procede da sua natureza. Aquilo que a gente alimenta dentro do nosso ser. Aquilo que a gente dá mais vazão, mais oportunidades, é que tem o domínio sobre a nossa natureza. E ele está falando aqui, Tiago, preocupado com esse chamamento de que, fazendo a comparação, que ele chegou no entendimento de que um grande navio que navega em alto mar, um pequeno leme e o piloto que está cuidando daquela grande nau, ele faz o movimento do leme, e ele está fazendo uma embarcação de vento, então era tocada a vela. O movimento do leme, as velas se direcionavam para o vento e levava a nau para um lugar que ele queria. O marinheiro levava para o lado que ele queria. Assim, o pequeno membro, que é a língua, ele está dizendo, no entendimento, para que as pessoas entendessem, nós também, que aquilo que a gente fala não contamina muitas vezes aquele que ouve, porque essa pessoa pode se resguardar disso, não aceitar isso não me convém, eu sou revestido, eu sou lavado no sangue de Jesus, estou revestido com a sua armadura, isso não vai me atingir. Mas contamina propriamente mais a mesma pessoa que fala, porque já ela está com o seu coração contaminado, se ela fala alguma coisa que maldiz a outra pessoa. Mas a mesma pessoa que fala isso, diz assim, bah, meu Senhor e meu Deus, abençoa os meus filhos. E daqui a um pouco diz para tomar que morra para alguém, amaldiçoa outra pessoa, seja do convívio ou não seja do convívio. A mesma boca, a mesma língua. Daí ele faz uma pergunta, mas como é que você pode, uma fonte, ela não pode nascer da mesma fonte água doce e salgada, mas aí está produzindo doce e salgado. Que a pessoa está titubeando em dois pensamentos, em duas atitudes. Para onde eu vou? O que eu falo? O que eu faço? Não se firmou ainda no propósito na presença de Deus, porque ela é volúvel nos seus pensamentos e nas suas atitudes. Ela fala aquilo que o coração está cheio. Uma hora está cheio de amor e ternura, outra hora está cheio de rancor e ódio. Então, esses temperos, eles são produzidos na nossa vida por nós mesmos, ou pelas convivências que a gente aceitou no longo da nossa caminhada, da nossa existência, algumas flechas, alguns dardos inflamados que nos foram atingidos. Porque essa mesma flecha que é puxada para ser largado o dardo, depois de largado, não corre atrás que você não pega mais. Ele vai atingir. E atingindo, ele vai ferir o seu alvo. E às vezes pega vários alvos ao mesmo tempo, atingindo várias pessoas ao mesmo tempo, com uma única palavra, com uma única voz falada, pode atingir várias pessoas ao mesmo tempo. Amaldiçoa várias famílias, várias pessoas ao mesmo tempo. Abençoa várias famílias e várias pessoas ao mesmo tempo também. Tem poder para isto? Mas ele está com o poder para ele falar qualquer coisa que ele queira. Mas não poder de domínio sobre as outras pessoas. Quem está em Cristo Jesus está guardado desse mal. Quem está enfraquecido na sua fé recebe este mal. Toma para si, absorve para ele, como se aquilo fosse uma sentença mortal. E aí as coisas começam a dar errado, e acha que por causa que foi daquela maldição que alguém falou. Ou uma falsa profecia de carne, que alguém ouve em algum lugar e diz, ele falou para mim tal coisa, agora eu vou seguir aqui para dar certo aquilo que ele falou. Quem tem o discernimento de filtrar essas coisas na peneira, não pega nada disso. Porque são coisas humanas, e nessas coisas humanas pode ter coisas demoníacas no meio. Nenhum mal me fará, porque eu estou em Cristo. Estou revestido de Cristo. Cristo habita em mim, habita em vocês. Então, se Cristo habita em vocês e habita em nós, está em nosso meio, está em nosso lar, nosso ambiente, nada que falarem para mim e para vocês vai pegar.